Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu sou o Cat e hoje estarei mais uma vez aqui, né, gravando um episódio dessa aventura de Cat, né, depois de ficar uns dois vídeos sem postar, né, porque eu postei lá um vídeo lá de fuga de teclado, né, um novo jogo lá que eu tô jogando, mas faz muitos dias lá que eu comecei a jogar esse jogo, então por isso que eu dei uma sumidinha do conteúdo lá da minha saguinha lá do Minecraft. Então já expliquei o motivo, né? Eu gravei 2 vídeos de fuga de teclado, né? Porque eu também tô começando a gravar esse jogo também. Então, simbora para mais um episódio, né? Episódio 22. Então, mas antes, eu esclarecer um negócio aqui. Eu vou meio que fazer uma mudança nas pragas que vai acontecer lá pela frente. Eu ainda vou ver uns mods lá de desastres naturais pra mim substituir algumas pragas que são inúteis. Então tô vendo bastante mods aí, né? Pra substituir, né? Porque ainda eu tô no episódio 22 e até as pragas chegam no episódio 77 ou 78. Então vai dar muito tempo de me ver. Então, simbora, né? Gente, quando chegar lá no mundo, vocês vão ver algo impressionante que eu descobri. Cara, é algo bastante impressionante mesmo. Vocês vão ver quando chegar lá no mundo. Gente, eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês. Eu tô construindo meio que uma mini prisão ainda. Ainda não está 100% construída, mas essa prisão aqui vai servir para as pessoas, para os mobs que não seguirem regra. Eu ainda vou construir mais coisas, né? Então, mas eu ainda não vou construir agora, né? Porque eu vou mostrar o negócio que eu falei lá pra vocês. Mas antes, deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar primeiro um tridente. Depois. Uma trama que envolve 3 pessoas da mesma família. Elas fizeram 5 seguros de vida em nome de uma mulher em situação de rua. Condutividade. E agora eu vou precisar de uma bigorna. Cadê? Agora eu vou colocar aqui, né? Mas as seguradoras desconfiaram e conseguiram uma autorização para abrir o caixão. Bom, para isso vocês vão ter que ver. Eu crio aqui de raio e ó, vocês vão ver só. Vocês viram? Oxi! O Del Pequeno virou uma bruxa! Como assim, véi? Caraca. Então, mas só funciona com mobs, né? Segundo a justiça, o golpe foi planejado pelo agente funerário Eduardo Bezerra da Silva, a filha dele, Sara Bezerra Pogogelski, e o genro dele, Thomas Christian Miller Pogogelski Lopes, que é corretor de seguros. Poxa, ele morreu, viu? Vocês viram que massa, né? Algo que eu Com os documentos de Cristiane, Eduardo pediu para Thomas fazer as apólices de seguro. A filha dele seria a beneficiária em caso de morte. Os seguros estariam avaliados em cerca de R$1.400.000 que eles receberiam, que era o valor que receberiam pela morte da Cristiane. Foi-se. Com a ajuda de um médico, ele atestou a morte de Cristiane, que na verdade continuava morando. Poxa, sai da frente, meu. Eles montaram a morte da Cristiane, apontando que ela havia falecido em casa. O médico faleceu, o médico alegou que por ignorância não viu. E aí aconteceu o enterro da
A bruxa entrou aqui dentro. Nossa, esse algo que eu descobri, essa nova arma que eu descobri é muito poderosa, rapaziada, como vocês viram, né? E eu tenho novos membros. O Diquinho, ele construiu meio que alguns golems pra fazer companhia para o El Padre. Tipo, o Rogerinho, o Sene, o Ganda, Tulipa e ele Padre, né? Esses foram os companheiros que o Diquinho... Tenta se eu tacar um tridente no zumbi. Não tô ensinado a tacar um tridente no zumbi. Olha que negócio da hora esse tridente. Ah, então tá confirmado algo assim. Supor se para algo veja lá no episódio 11, lá teve um momento lá que o raio caiu bem perto do Guizinho. Então, aqui eu como atingi um tridente que solta raios no sapo, o sapo não morreu imediatamente não. Então, se o raio tivesse pegado no Guizinho, né, ele não iria morrer. Caraca! Mas seguro, o Tiquinho construiu uma barragem, uma cobertura para agora esse creeper vira... Cara, que... Oxi! Caraca, mané! Desculpa, mas você foi extremamente... Isso vai cair. Ah, não aconteceu nada. Tive uma ideia. Posso usar... Cara, eu adorei essa nova arma que eu construí. Que isso? Que essa bosta? Será que vários peixes já caíram? Oxi! Matei. Cadê? Procurou um cavalo pra me fazer um teste com ele. Cara, cadê o desgraçado? É melhor não fazer muita besteira, é melhor não fazer isso aqui em cima dos lugares lá que tem aqui no mundo, né? Senão é capaz de acontecer outro incêndio aqui. Eu não vi. Tô procurando um cavalo. Ah, mais fácil eu spawnar. Tô chegando com um raio cair no cavalo. Não, não tô querendo montar nessa. Não tá sem nada. O cavalo não vai virar um esqueleto?
Gente, esqueci de avisar algo que aconteceu comigo e com o Tiquinho, porque a gente meio que não tava gravando naquele momento, né? A gente tava aqui, né, jogando. Aí, a gente, tipo assim, eu e o Tiquinho fomos lá. Eu e o Tiquinho fizemos meio que um teste, mas um teste que jamais isso deverá se repetir. Então a gente foi muito longe assim lá do mapa. Aí, só que a gente foi tão longe, mas tão longe que a gente se perdeu. Mas aí, e o pior, que eu tava com o Guizinho, velho. Eu não sei nem porque que eu levei ele. Aí, nossa, cara, se eu tinha duas escolhas. Ou reiniciasse e o Guizinho ia ficar perdido no mundo e nunca mais poderia ver ele novamente. Ou eu ia me arriscar, né? Não tô falando arriscar, tipo assim, fazer de tudo para fazer o Guizinho voltar lá no mundo. Então, tipo assim, eu fiz o Tiquinho reiniciar primeiro e eu usei meio que uma técnica que, né, que eu consegui chegar até o Tiquinho. Então, isso meio que deu certo. Deu bastante certo. Eu me arrisquei. Nossa, eu nunca mais quero que isso aconteça de novo. Na audiência que o juiz sustentou nossa prisão e sustentou nossa condenação, até mesmo o familiar da vítima falou bem de mim, falou bem do João Pedro. João Pedro e Misael foram vítimas de um grave erro judiciário em 2022. Um erro daqueles que deveriam gostar dos livros de direito e de aprimoramento policial e serem ensinados nas universidades. Pessoal, porque essa poção de infestação é muito forte. Deixa eu testar. Aqui. Essa bosta aí. Bora, menino. Ai, tá o quê? O jogo tá de dia? Ainda vai anoitecer. Quando eu cheguei em casa, fiz um com irmão, que a minha mãe aqui no filme, né? No Brasil. E aconteceu que depois que eu assisti esse filme, eu terminei no livro. Segundo o advogado, o depoimento da irmã que contou a mesma história foi desconsiderado pelo juiz. Eu não sei por aqui não. Aqui embaixo. A minha esposa dormiu comigo na noite. As duas irmãs dela passou lá em casa os dias. E tinha também um vizinho, um senhor de idade, que morava na frente de casa. Eles quatro deram depoimento. Infelizmente o Zé faleceu. Nesse ponto a gente já. Eu acho que o Zé já está morto, né? Não tem mais o que fazer, porque a gente investigou tanto que eu não tava gravando pra vocês. Eu investiguei bastante, né? E deu pra confirmar que o Zé realmente faleceu. Não tem chance dele estar vivo. Pra construir depois, né? Porque eu tô com preguiça de construir agora. Tinder?
merda é essa? Não, aconteceu um bug? Ai, deixa eu contar. Toninho. Já que tinha da piscina. Ah! Ah não, velho, de novo. Eu tô quebrando. Então vocês viram, né, que eu tinha falado que eu tinha feito uma mudança nas pragas, que ao longo dos episódios, lá no episódio 78 vai começar as pragas, né, que a primeira praga, a água vira sangue, né. Então, tá bastante tempo de mim ver alguns fenômenos naturais, né.
Esse aí foi o negócio lá que o Tiquinho fez quando a gente tava perdido lá. Eu queria que ficava um monte de buraco pra ver se a gente... Pra dar pistas pra voltar ao mundo. Nossa, esse momento foi um dos treinos de desespero, velho. Absolvidos e postos em liberdade, João Pedro e Misael já definiram seus planos para o futuro. Eu poder continuar aquilo que a prisão me roubou. Porque a minha vida como cidadão, a minha vida como pai de família, a minha vida como profissional. É tentar levar a vida da melhor forma possível, aprender com tudo que eu passei, com essa injustiça, tentar ser um ser humano cada vez melhor, né? Mesmo doendo, eu escolhi sempre as coisas boas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que a absolvição de Misael e João Pedro ocorreu em revisão criminal prevista no Código de Processo Penal e com base em novas provas apresentadas após a primeira condenação. Segundo o tribunal, essa nova decisão teve caráter exclusivamente técnico, fundamental na análise dos elementos do processo. Nós também procuramos a Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público em Minas Gerais para comentarem as falhas do inquérito, mas ainda não tivemos resposta. Um dos julgamentos mais aguardados do Brasil foi anulado essa semana. No banco dos réus, 3 policiais militares acusados de executar Vinícius Gritzmann, apontado como delator do PCC. Advogados e o promotor do caso trocaram acusações e houve muita confusão. Nossa investigação mostra agora o que levou a defesa a abonar o plenário e o júri a seguir. Então, gente, esse vai ser o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos legais de divertido. Continuando com as aventuras de Cat na saga Minecraft e com uns vídeos de fuga de teclado no meu canal. Então, meta atualmente 500 inscritos. Ó, gente, bate aí logo que a gente tá quase nos 500 inscritos. Por favor, gente, eu imploro muito. Então, esse vai ser o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E falou, rapaziada. Deus abençoe você.